Pelo programa, deveríamos ser nós, a primeira apresentação. Eu tenho aqui, bom dia. Bom dia. Bom dia, um prazer. Eu tenho aqui que a primeira participante é a Devi Haimovic, que eu conheci em Israel há alguns anos. Então, você tem outra? Não, acredito que não, porque chegou para todos nós o mesmo material. Então, Adriana, podemos começar? Sim, com certeza. Então, Debbie Haimovic que está em Israel, representa, não, mas estuda, imagino que seja o doutorado na Universidade de Ben Gurion, e vai falar sobre brasileiros em Israel e o dia 7 de outubro de 2023, relatos de solidariedade e resiliência. Por favor, Debbie, Muito obrigada. Vocês me escutam? Ok, perfeitamente. muito bem. Obrigada, Marta, por me apresentar. Obrigada a todos por estarem aqui. Eu quero compartilhar minha apresentação, ok? Eu vou tomar cuidado de falar somente em 15 minutos. É, ok. A Guerra do 7 de Outubro, ainda estamos nessa guerra, né? Contada por mulheres. Ok. Eu vou passar a parte da história dos brasileiros em Israel, vou falar bem rápido, eu acho que o Dov pode falar um pouco melhor sobre isso, já que estamos na mesma mesa. Então, antes de tudo, esse trabalho faz parte do Núcleo Brasileiros em Israel, é um núcleo de pesquisadores que eles estão também nessa mesa com a gente, o professor Carlos Alberto Povoa e a Nívia. Nós três fazemos parte desse núcleo, que a gente tem, é, tem feito um trabalho desde 2020, 2019, com coletas de histórias de vidas aqui de Olim Hadashim, imigrantes brasileiros em Israel. O que eu vou apresentar é uma parte de um projeto enorme que a gente tem trabalhando, e a Nívia vai falar um pouco mais sobre o que a gente faz com isso. Só queria comentar que o Núcleo Brasileiro em Israel, ele faz parte do Museu da Pessoa, uma coisa que vai ser falada mais adiante. É, a minha apresentação ela está focada em coleta de histórias de vidas, entrevistas que já foram feitas, não só com mulheres, também com os homens, o enfoque agora são mulheres, aqui em Israel, é, mais ou menos uns mais ou menos um ano depois do evento, 7 de outubro de 2023. Muito rapidinho sobre os brasileiros em Israel. Então, os brasileiros em Israel, eles têm o arquivo Dror, que o Dov provavelmente vai falar sobre ele, que que ajunta todo esse material, né, documentação. Quando se fala de brasileiro em Israel, logo todo mundo fala Kibbutz Borachai, que é um pedacinho do Brasil em Israel. O kibbutz não é mais um kibbutz só de brasileiros, já passou várias etapas, mas ele é considerado o início assim da comunidade brasileira em Israel. Tem a bandeira do Brasil na frente do kibbutz. É, Aqui é um pouco sobre o núcleo brasileiro, quem são os participantes. Professora Adriana Russi, que infelizmente não pode participar, ela é da Universidade Federal do Fluminense, professor Carlos Alberto Pavô, que é geógrafo da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, dois professores da Universidade Hebraica de Jerusalém, que eles também são geográficos, e eu, da Universidade de Ben Gurion. E também contamos com estudantes que fazem parte da produção cultural da Universidade Federal do Fluminense. A metodologia que a gente adota é a metodologia da história oral, que foi adaptada pelo Museu da Pessoa, que tem a ideia de fazer produção cultural.
As entrevistas, no total, temos mais. Até agora temos 20 depoimentos, um pouquinho mais até, 13 mulheres e 7 homens, e estão todas armazenadas no banco de dados do Museu da Pessoa, e as entrevistas foram realizadas em português, pela plataforma Zoom, né? É uma que isso, a Nívia vai falar sobre isso. É, nesse caminho que a gente tem com o Núcleo Brasileiro em Israel, o nosso último produto cultural que realizamos foi um podcast, que ele inclui, assim, também parte de uma pesquisa acadêmica e também é, parte de histórias de vida. Depois eu coloco no chat, que não vou ter tempo de apresentar para vocês, mas depois eu coloco no chat para vocês poderem ter acesso ao podcast, que ele está no YouTube ou no Spotify. E o último capítulo, o último episódio que a gente fez foi sobre resiliência e solidariedade. Como é para esses brasileiros que, uma vez morando no Brasil, que nunca presenciaram um estado de guerra, eu acho que nem quem vive em Israel conhece o que a gente está passando aqui, porque é uma coisa nova, mas principalmente os brasileiros, como eles lidam com essa realidade e qual é a experiência deles, né? É, Quando começou a guerra, os pesquisadores do projeto conversamos, né, decidindo o que fazer, como continuar, né? Porque a ideia do projeto foi, a primeiro momento, saber quais são as saudades que os imigrantes têm quando vivem fora do Brasil. Uma das coisas que mais surgiram foi a saudade da comida brasileira. Então, a gente trabalhou muito nesse assunto, a saudade da comida brasileira. Mas é quando começou a guerra, ficou muito difícil de falar sobre saudades da comida brasileira, que parece que é uma coisa muito assim romântica, porque estava todo mundo num estado de trauma, né? Ainda, mas então a gente começou a pensar como fazer, como dar segmento ao projeto e resolvemos, então, entrevistar pessoas sobre a guerra, né? Aí surgiu a ideia de resiliência e solidariedade, porque todos os brasileiras que foram entrevistadas não estavam não são soldados ou soldadas, não estavam todos na na sociedade civil. E a sociedade civil, no momento que surgiu a guerra, muito se agrupou e começou a ajudar uns aos outros. Então, foi nessa linha que a gente começou a investigar e a entrevistar esses brasileiros. Deixa eu ver. Ok. Um pouquinho sobre trauma nacional, que é o que a gente viveu ou está vivendo. Segundo Friedman Peleg, em sua pesquisa, ela discute o tema do trauma, devido ao conflito israelense-palestino, onde o trauma individual passa a ser coletivo. Segundo ela, o desvio do trauma individual para o coletivo fortalece a identidade traumática nacional e isso pode ser perigoso, porque o foco nas vítimas desvia as críticas ao governo. É um pouco o que aconteceu aqui, todo mundo ficou traumatizado, todo mundo sofre, é uma situação muito complicada e parece que é uma sensação coletiva, todo mundo sente a mesma coisa, porque realmente foi um choque, está sendo um choque. Aí, mas o que acontece é que começa a ter menos um sentimento de pouca crítica ao governo, é, pouca crítica ao que levou mesmo até essa guerra, né? É, então, essa pesquisadora, Friedman Peleg, ela discute um pouco a narrativa das vítimas, é, onde elas falam a sua própria experiência, né, de resiliência e expressam sua dor. Isso foi o que eu falei. Por que a importância das histórias de vida?
Registrar essas histórias de vida amplia a compreensão de processos migratórios, conflitos de identidade e experiências cotidianas que compõem a microhistória de Israel e enriquecem nossa visão da diáspora brasileira. Então, as histórias de vidas que eu vou agora comentar com vocês, ela reflete tanto o cotidiano assim do israelense, mas também traz um pouco do Brasil para esse cotidiano. Essa é a coisa mais importante. A primeira parte da pesquisa foi Memórias da Comida Brasileira. As entrevistas revelam que, mesmo sob tensão, os brasileiros buscam resiliência. Eles encontram força em elementos afetivos de sua memória, especialmente nas lembranças da infância no Brasil e da comida brasileira. Conforme destacado por Roberto da Mata e Sidney Mitz, a comida transforma-se em uma ponte simbólica entre o passado e o presente, recriando um senso de pertencimento cultural e oferecendo conforto em tempos difíceis. Por que eu escrevi isso? Porque quando eu fazia as entrevistas, assim, eu fiz uma preparação, né? Como entrevistar pessoas em trauma. Então, uma das coisas era trazer as pessoas, quando falam de trauma, elas ficam mais fechadas, tristes e tudo, e para a gente terminar a entrevista com uma sensação boa, pelo menos, eu buscava algumas coisas do Brasil. Então, quando a gente terminava assim, antes de terminar a pergunta e perguntar sobre o futuro, se vocês pudessem ver um futuro melhor, eu também perguntava que você tem de saudades do Brasil? E sempre surgia a ideia da comida, de algumas lembranças da infância. Aí você via que a pessoa se sentia mais confortável ao terminar essa entrevista. Então, o que eu encontrei foi essa ligação, né, entre memórias da infância, porque a maioria saiu de lá em idade de jovens, não todos, mas a maior parte, e essas lembranças da infância que tinham a vivência no Brasil trouxeram para elas um conforto quando terminamos a entrevista. Então, Debbie, faltam 5 minutinhos, tá bom? 5 minutinhos, tá. Histórias de vidas. Eu queria apresentar para vocês o que elas. Eu tenho aqui, são 4 entrevistas, a gente não tem tempo de ouvir, mas eu vou enviar pelo chat que vocês possam escutar depois as entrevistas. Então, tem a entrevista da Gisela Berenstein Asman, que ela é do Recife. Na época do dia 7 de outubro, ela não estava em Israel com sua família, mas eles moram no kibbutz Zikim, que foi um dos kibbutz que foram também atingidos pelos atentados terroristas. E, assim, muito breve, ela conta sobre a história da vida dela, como ela chegou a Israel, como ela lutou, né, para ter reconhecimento do seu diploma universitário e hoje trabalha nessa profissão. Eu não sei falar em português, desculpa, mas ela é dentista de criança, tem um nome grande que eu já não sei mais falar. E uma das coisas muito fortes que ela falou foi que, apesar de tudo que aconteceu, ela não deixaria o Israel, né? Mas ela ainda tem, assim, as raízes brasileiras, ela fala em português, ela gosta, tem a comida brasileira lá, os filhos também falam português. Caína Larat, ela é do Belém do Pará, do Brasil. Ela não, ela estava muito envolvida. Ela mora em Tel Aviv e ela estava muito envolvida com os protestos que tiveram logo no início da guerra, porque tinha um brasileiro que vivia em Sderot, que ele estava desaparecido, não sabíamos se ele foi sequestrado ou se foi morto, não é assim que se fala, mas não faz problema. Então, ela estava muito envolvida nisso, né, de protestar para saber o que está acontecendo com esse brasileiro, até que a gente, alguns dias depois, conseguimos ter notícias dele. Sarita Krause é uma história muito interessante. Ela é tradutora e ela se voluntariou para traduzir todo o material de explicação sobre a guerra ao português, né, para o Brasil e para Portugal. Então, ela relata toda essa experiência de tradução, tudo no voluntário, tudo foi voluntário. Então, ela tem essa experiência de ter acesso aos materiais
que a gente nem teve, que teve muita coisa censurada. Então, vale a pena vocês escutarem o podcast para ver o que ela conta. A última que eu quero terminar contando é sobre a Karen Ashkenazi, ela é de São Paulo, é uma estudante, ela fez a LIA, ela tem acho que mais ou menos como 20 e poucos anos, estuda na Universidade de Ben Gurion, e é uma jovem que esteve naquele Festival da Nova, onde teve muitos é, jovens assassinados e sequestrados. Então, ela conta também a experiência dela e como ela pôde se fortificar, a questão da resiliência, sobre como ela voltou para o Brasil na época, e trabalhou numa fazenda, acho que ela é bióloga ou geográfica, e trabalhou numa fazenda para poder se recuperar, mas assim que ela se sentiu mais forte, ela resolveu voltar para Israel. Então, o que tudo nessas são só quatro, mas tem outras histórias. Tem a história de um rabino brasileiro aqui em Ranana que organizou um grupo de mulheres e homens também que foram visitar assim, soldados nos hospitais. Então, teve assim uma grande, muitas ações realizadas por brasileiros no sentido de solidariedade com a guerra e a fortificação deles, né? É, ok, só para concluir, este trabalho evidenciou que a experiência migratória dos brasileiros em Israel não pode ser compreendida apenas como um deslocamento geográfico, mas deve ser analisada como um processo complexo de reconstrução identitária, atravessado por memórias afetivas, escolhas políticas e práticas culturais. O caso do Kibbutz Brohai, as histórias preservadas pelo Núcleo Brasileiros em Israel e as manifestações de saudades revelam dinâmicas de pertencimento que dialogam com o passado, mas também se transformam diante de novas realidades. São desafios contemporâneos das diásporas e das identidades. Eu acho que esse trabalho é muito importante, ainda tá. Não existe uma pesquisa ainda sobre isso. A gente está coletando material, e eu queria apresentar para vocês um pouco dessa coleta de material e espero que eu consegui fazer isso no tempo que vocês me deram. Obrigada. Estava vivo e eu sou obrigada, filha única mulher, ela tem. Acho que alguém está com o microfone aberto. Faleceu meu pai primeiro, depois faleceu a mãe dela. Bom, vamos lá. Muito obrigada, Debbie. Eu entendo que mais do que nada, o que você apresentou são os primeiros achados de um projeto de pesquisa importante. Imagino que seja muito difícil trabalhar com esse tipo de dados, ainda sem que tenha havido um tempo, não, para que as pessoas, isto é, pesquisadores e pesquisados, consigam refletir um pouco mais sobre o que aconteceu e o que está acontecendo. Mas acho uma pesquisa muito importante, foi muito bom você compartilhá-la conosco, o que talvez, como antropóloga, me parece que seria interessante salientar um pouquinho mais o que caracteriza os brasileiros, porque imagino que saudades da comida é uma coisa que tem todos os imigrantes em Israel, e a gente vai no supermercado e vê entre os queijos, sei lá, 15 queijos diferentes relativos a 15 comunidades diferentes, não? Búlgara, blá, blá, blá. Então, talvez se vocês conseguissem ver algumas singularidades dos brasileiros, me parece que isso seria uma grande coisa. Também me parece que seria interessante, para mim não ficou claro, esclarecer se essas atitudes de solidariedade são entre brasileiros, ou seja, grupos de brasileiros decidiram fazer isso, ou indivíduos brasileiros, Olim Hadashim, novos imigrantes, se acoplaram a projetos elaborados, criados pela sociedade maior. Se você poderia responder em 2 minutinhos. Sim, sim. Sobre sua primeira pergunta, Marta, eu acho que o Carlos vai falar sobre isso, porque como é um grupo, a gente tem várias, cada um tem sua função.
Sobre a solidariedade dos brasileiros, então, a Sarita Kraus, que é tradutora, ela estava envolvida num grupo de tradutores, mas tiveram o rabino que eu falei, ele foi ele mesmo, ele é assistente social e ele resolveu fazer esse ato de solidariedade com brasileiros. Então, foi meio bagunçado, né? Mas foram também atitudes particulares da comunidade brasileira ou brasileiros que se incorporaram em outros grupos. Ok, muito obrigada. Volto a salientar que se vocês conseguem descobrir tipicidades dos brasileiros, a pesquisa vai ser mais rica, mas acho importantíssima. Muitíssimo obrigada, Debbie. Agora a segunda fala é do Carlos Alberto Póvoa e do Fabiel Gabriel Freitas. São duas pessoas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Eles vão falar sobre regionalidade e regionalização e as reflexões sobre as complexidades regionais da comunidade judaica brasileira. Eu queria saber se estão aqui ou se estão em Israel. O Carlos eu também conheço, a outra pessoa eu não conheço, então seria interessante que vocês nos contem. Acho que quem vai falar é o Carlos Alberto, se você está no Brasil ou em Israel, ok? Ok. Bom dia a todos. Bom dia, professora Marta. Bom Prazer dia. revê-la. Bom dia, professora Adriana. Bom dia, Deb, minha companheira de pesquisa. Eu estou no Brasil, estou em casa, estou em Minas Gerais, na cidade de Uberlândia, e meu aluno, infelizmente, não está presente porque ele está num trabalho de campo de uma outra disciplina, de uma geografia física, chamada de hidrologia. Ele tá em campo com os professores e a turma que ele cursa essa disciplina, então, infelizmente, ele não pôde estar aqui conosco hoje. Bom, seguindo esse raciocínio da Deb, com a pesquisa, eu fiquei pensando muito tempo, né, em relação ao evento do Rio de Janeiro, até o evento desse nosso evento, sobre essa transformação das Aliot e dessa imigração de brasileiros para Israel. E principalmente da questão do uso do território e a construção do princípio de região. Porque região é uma coisa tipicamente geográfica, o que marca o lugar e a construção desse lugar, né? Dentro desse, por favor, Debbie, pode passar e para a terceira, por favor. Para a próxima, para a próxima. A próxima, por favor. É isso. Nós percebemos que o Brasil é um país de dimensões intercontinentais muito grande e há uma variedade muito grande também nesse sentido da construção dialética, dessa coisa das refutações, essa coisa da construção, da negação, que é o princípio da nossa cultura. Porque se você olhar o que é o carnaval ele é uma coisa no Rio de Janeiro, o carnaval é uma coisa no Nordeste, e o carnaval é uma outra coisa em São Paulo. Então você tem essa construção, né? Não deixa de ser o carnaval, mas é uma variedade cultural nisso daí. E nessa observação, né, com a pesquisa com a professora Adriane Russi, a Deb, mas a Nívia, né, e a equipe de alunos que estavam envolvidos com isso, a gente percebe que a inserção judaica no Brasil ela não ocorreu de maneira homogênea, lógico, ela aconteceu de uma forma as características regionais do país. Então foram se moldando o regionalismo brasileiro, entendido como uma força cultural, social ou econômica que em cada região exerce de forma na construção da identidade coletiva. E eu percebi isso quando a Deb, né, conversando com ela em alguns momentos das nossas reuniões, eu percebo que existe dentro da comunidade judaica brasileira em Israel essa regionalidade, esse regionalismo, onde você está inserido na própria forma cultural de alimentação, na forma de dar nome aos alimentos, nas musicalidades, né, na saudade do Brasil, e até na forma também religiosa, como transformar o Adonolã, né, em Asa Branca. Adonolã, né? Todo o ritmo, né,
da asa branca. Isso é muito característico da construção. Isso vai para Israel. E aí, como é que eles interpretam o Brasil? O que é o Brasil? Então, essa construção, né, da comunidade judaica brasileira, ela é diversa, né? Ela tem um sotaque, né? Eu posso falar Shabbat Shalom, né? Então, todo um sotaque, toda uma construção que a própria Rússia, né, nos seus mais de 10 milhões de quilômetros quadrados, de Vladivostok a São Petersburgo, você não tem sotaque. O russo fala uma única forma, que é o russo. Você não tem um sotaque, né? Eu estive, morei lá, morei um ano em Moscou, e a gente percebe nas andanças pela Rússia, a gente não vê esse sotaque como tem aqui no Brasil, às vezes de bairro para bairro, dentro da própria cidade de São Paulo. Então, no norte, a vida judaica ela se entrelaçou com uma cultura da Amazônia, já então o próprio Moacir Clear coloca em suas obras, né? E aí a gente tem esse desenvolvimento de práticas comunitárias regionais, né? E próprias. O que dá hoje, por exemplo, estudos, né, junto, por exemplo, com a professora Alessandra, lá no Pará, onde estuda as questões sefaradinas, as questões do judeu da Amazônia, né, onde eles se encontram aí, né, no Rio de Janeiro, que a gente pôde constatar isso. No Sudeste, especialmente em São Paulo, por exemplo, o dinamismo econômico, né, ele possibilitou a criação de uma instituição educacional, né, sinagogas, centros culturais, né, de grandes relevâncias, né, e considerando a cidade como o maior polo judaico da América Latina. E já isso você consegue entender que é uma comunicação com a comunidade judaica do Rio de Janeiro, com a pequena comunidade de Belo Horizonte, com as pequenas comunidades no interior do estado de São Paulo, né? E as pequeninas, quase microscópicas comunidades no interior de Minas Gerais. Então você consegue ter essa comunicação, né? E essa comunicação com São Paulo acaba atingindo, por exemplo, Recife, no Nordeste. Então, entre as comunidades, você tem a organização judaica, isso não muda. Mas da questão cultural, aí você já tem a questão dentro da comunidade, que é o local influenciando na comunidade. E eu fiquei pensando nisso quando eu comecei a ler Bourdieu, Certeau, o Merleau-Ponty sobre a fenomenologia. Quer dizer, eu fiquei pensando como é que isso entra dentro do sentido do lugar, mas não entra no sentido de uma vida tradicional religiosa, né? Isso aconteceu quando os imigrantes europeus vieram para o Brasil. Trouxeram os varênicos, trouxeram as comidas, mas elas não são judaicas. O varênico é ucraniano. Na Ucrânia se come varênico em todo ele, na Polônia, em toda a Polônia. Não é algo específico dos judeus. Então, a gente acaba enxergando isso como se fosse judaico. A mesma coisa quando os brasileiros estão em Israel, apresentam o pão de queijo, a tapioca, né? E aí, para o israelense, talvez, que está lá olhando o Brasil, e vai identificar a tapioca com o Brasil, mas assim, é, invisível essa regionalidade, que eles não têm noção do nosso tamanho, né? A essa condição. Então, por exemplo, se você olhar o sul do Brasil, né, contando com a colonização europeia, né, por exemplo, com as colônias agrícolas, né, de outros imigrantes, ele influencia de uma forma que os judeus se organizaram socialmente e economicamente para serem urbanos e não rurais. Então, é uma outra sistemática que a gente tem que entender dessa construção de uma comunidade. Assim, as experiências judaicas no Brasil, por exemplo, elas evidenciam a interação entre uma identidade transnacional marcada, eu vejo que ela é marcada pela preservação das tradições religiosas, como eu falei, e culturais do judaísmo, que isso não vai mudar, mas de uma identidade local moldada pelas especialidades regionais brasileiras. Isso muda. Então, o regionalismo, longe de toda a questão de fragmentar a experiência judaica, ele contribui para enriquecer, talvez, a diversidade interna das comunidades, que hoje elas apresentam múltiplas expressões. Então, desse judaísmo amazônico até as grandes instituições paulistas, né, a gente percebe que, dessa forma, a imigração judaica e a sua adaptação aos diferentes contextos regionais do Brasil, elas revelam um progresso e um processo de hibridização cultural.
né? Então acaba ficando uma coisa híbrida no sentido dessa cultura, no qual a tradição judaica se mantém viva e ao mesmo tempo em que dialoga com as múltiplas identidades regionais brasileiras. Então, isso é uma coisa que eu tenho percebido muito, e eu pensei muito a partir do encontro no Rio de Janeiro, que eu tenho desenvolvendo isso com o meu aluno, aos poucos, né, com algumas leituras, e desenvolvendo ainda com uma colega que eu fiz amizade com ela no Rio de Janeiro, chamada Virna, né, Virna Salgado, daí ela está em Coimbra, e a gente vem discutindo isso também, né, com a professora Alessandra também lá no Pará. E aí a pesquisa está em andamento ainda, né? Ela é nova, não publicamos nada ainda a respeito sobre esse assunto. Aqui o evento está sendo o primeiro a nos escutar sobre esse tema, né? E é isso, né? Eu aguardo ideias de vocês, aguardo opiniões, né? Para que possa estar melhor a construção dessa identidade, desse estudo. Obrigado. Muito obrigado, Carlos Alberto. Você conseguiu ficar no limite do tempo, o que quase sempre é difícil. Eh, Pensando numa possível relação entre a sua pesquisa e a pesquisa da Devi sobre os judeus e os brasileiros em Israel, me parece que o mais interessante, do meu ponto de vista, da minha perspectiva de interesses acadêmicos, etc., é ver como regionalismos brasileiros, que já foram estudados de alguma forma, judeus do Recife, judeus de Belém do Pará, judeus de Manaus, judeus de São Paulo, é ver como esses regionalismos se deslocam a Israel. Quer dizer, o brasileiro que está em Israel, o Oleh Hadash, o novo imigrante que está em Israel, é brasileiro, ponto? Ou ele também leva consigo essa identidade regionalista? Então, poderíamos imaginar um brasileiro em Israel, um Oleh Hadash, que é sefaradi e que é de Recife, e que brasileiro sefaradi do Recife, Oleh Hadash, quatro importantes identidades nacionais, identidades coletivas, e judeu, quinto. Então, me parece que isso é o mais interessante. Ou já sabemos que toda identidade coletiva é contingencial e contrastiva. O brasileiro que emigra a Israel, que faz aliá, já perde o regionalismo que o caracterizava aqui. E ele se torna um brasileiro. Isso me parece muito importante, porque eu sei que, em relação a outros países em Israel, se mantém as características regionais dos países de origem. Por exemplo, vou dar um dos mais comuns, frequentes, que são os judeus de Alepo e os judeus de Damasco, que se veem como sírios, mas que têm diferenças importantes entre si. Então, seria interessante saber o que acontece com os brasileiros, se esse regionalismo simplesmente apagam ou se há ainda uma identificação com o judaísmo do Nordeste, com o judaísmo da Amazônia, com o judaísmo de São Paulo. Isso me parece ser um ponto extremamente interessante. Em relação aos sotaques, você falou da Rússia, mas é que a Rússia teve Stalin e o processo de russificação pelo qual passou a Rússia obrigou também todos eles a falar uma língua, o russo da revolução, para dizer de alguma forma. Mas é isso aí o que me ocorre, me parece uma pesquisa interessante, mas que não pode ficar no que já se sabe. Tem que avançar um pouco mais, e me parece que essa ideia do regionalismo em Israel pode ser uma inovação extremamente interessante. Obrigado, professora Marta, pelas suas intervenções, são super bem-vindas. Estou caminhando para isso mesmo, né? Quando eu fiz o meu pós-doc em Israel, na Universidade de Ben Gurion,
lá em Beersheba, eu percebia na minha convivência com os meus colegas essa questão da diversidade, dessa questão da interseccionalidade que acontecia, né? E aí era muito importante essa construção. E quando a professora Adriana e a professora Deb me convidaram a participar desse projeto, justamente eu via a edificação, algo que pudesse ser materializado em relação a uma pesquisa. E realmente o brasileiro chega como brasileiro ou chega como baiano, nordestino, mineiro, paulistano? Como é que ele chega? Latino-americano. Latino-americano, muito bem, Latino-americano professora. também é outra, então são várias, é como Isso. uma babusca, tem várias identidades, como um Lego, diria Bernardo Sochi. Hoje, na modernidade e na contemporaneidade, temos identidades que são como Legos, tem várias. E dependendo do momento, já sabemos da situação, aparece, se Uhum. destaca mais uma do que outra. Então, são coisas para pensar, acho relevante a sua pesquisa. Obrigado. E não, imagina, queria avisar a todos que somos 27 nesta sala. Eu acho um grande sucesso dos organizadores e de quem está falando, quer dizer que este tema interessa muito. Então, Tá, posso só fazer um adendo ao que você claro, falou? Bruno, por Não favor. queria. Não, porque eu acho que seria interessante, que acho que aí tem muita pesquisa já feita, que é cotejar essa questão da imigração judaica brasileira para Israel e suas características com as imigrações Mizrahim, né, dos vários países, né? Então, como você falou, de Damasco, de Alepo, do Cairo e de Alexandria, ou de Exato. Teimane, porque o árabe não é o mesmo, né? Apesar Claro. do curso ser o mesmo, o árabe falado por cada um deles é diferente, tem seus regionalismos, e essa questão da comida e das tradições, da tradição religiosa, etc., de cada um. Então, talvez como elemento de suporte para a pesquisa aqui, e buscar na bibliografia, aí sim tem muita coisa sobre os Mizrahim em Israel, né? E acho que seria interessante ter como subsídio para a pesquisa aí. Não, muito obrigada, Bruno, muito obrigada. Eu agora vou passar a palavra a Nívia Carvalho de Moraes, da Universidade Federal Fluminense, que vai apresentar para nós uma fala com o seguinte nome: Narrativas de Imigração e Pertencimento, uma construção através do storytelling digital com brasileiros em Israel. Então, por favor, Nívia, pode começar. Bom dia, primeiramente, boa tarde, boa noite, né? Porque estamos em muitos lugares ao mesmo tempo. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Sim. Eu queria agradecer essa oportunidade. O meu lugar de fala aqui é do Rio de Janeiro, né? Eu sou de Rio das Ostras e eu sou uma das voluntárias como aluna, né, do curso de produção cultural da UF. Então, meu lugar de fala aqui é como comunicadora, porque eu sou jornalista, mas também faço o curso de produção cultural, estou terminando agora. E minha pesquisa, né, minha monografia, fala também sobre memória social e sobre patrimônio e sobre a ligação com o Museu da Pessoa. E como a Deb já explicou, já falou sobre o núcleo, eu não preciso entrar em questões administrativas do núcleo. Eu só queria salientar que nós somos um núcleo do Museu da Pessoa, né? E desde 2022, né? 2019 nós começamos essa pesquisa com a professora Adriana, indo até Israel, né? E também junto com a professora Adriana, com o professor Carlos, com a professora Ruth Kark, com o Noam Levi, e eles começaram a desenvolver essa pesquisa. Em 2019, a gente teve uma parada obrigatória por conta da pandemia, mas continuamos pesquisando, mesmo com esse momento difícil em todo mundo, né? Em 2022, nós começamos efetivamente o voluntário. Eu falo nós começamos porque eu e mais 3 alunos começamos a trabalhar com essa equipe de pesquisadores. E em 2022, concomitantemente, né, a DEB começou, 2022 e 2023, começou a apresentar essas pesquisas em várias exposições em Israel, em várias exposições até no Brasil também. Em 2023, especificamente, nós apresentamos essa exposição no Museu da República, né, no Rio de Janeiro, no primeiro congresso, no CIES,
E foi uma oportunidade muito grande a gente estar falando sobre as pesquisas que a gente já tinha. Nós fizemos uma exposição também presencial, nós tivemos uma mesa também, falamos sobre essas pesquisas, e foi uma oportunidade muito grande enquanto aluna de ver essas pesquisas lá presencialmente. E as pessoas tiveram a oportunidade de estar visitando essa pesquisa durante o congresso. E já em 2024 e 2025, nós já começamos a trabalhar nessa pesquisa de forma evidente e resolvemos fazer um produto cultural digital, que é essa questão do podcast, que eu vou entrar mais nessa questão. Então, assim, foi um desafio muito grande, porque nós não conhecíamos essa técnica de fazer o podcast, né, esse produto cultural, e nós tínhamos histórias de vida ligadas ao Museu da Pessoa, dentro do acervo do Museu da Pessoa, porque hoje nós temos histórias lá subidas nesse acervo do Museu da Pessoa, e a gente tinha em torno de 20 histórias e tínhamos que trabalhar essas histórias. Escolhemos o podcast por uma questão de disseminação e uma questão de visibilidade dessas histórias de vida. Só que antes de falar sobre isso, até a Debbie, pode passar, Debbie, para o tópico da narrativa. Eu queria falar sobre o tema, falando um pouquinho sobre storytelling, né? Porque pode ser que eu tenha pessoas aqui que não saibam o que é o storytelling. Basicamente, o storytelling, mais do que contar simplesmente histórias, elas fazem... É uma oportunidade de a gente criar conteúdos atrativos, né? Para que as pessoas consigam entender a mensagem que a gente quer passar. Então, assim, vamos dizer que é tipo caçar borboleta, né? Que a gente tem, assim, as pessoas e o storytelling bem elaborado, bem organizado, ele vai fazer com que essas pessoas entendam essas histórias. Então, essa era a nossa intenção, organizar as histórias que a gente tinha para que as pessoas pudessem entender nessa websérie que nós criamos de 4 episódios, entender o que a gente queria passar. Então, assim, foi uma oportunidade muito especial da gente estar organizando essa websérie de podcast, né? E através do storytelling, para quem não sabe, a gente pode vender, a gente pode ensinar, a gente pode inspirar as pessoas, né? A gente também pode aprender com os erros dos outros, né? Então, o storytelling, ele pode ser através de um produto cultural, mas ele também pode ser através das redes sociais, que a gente pode pegar o texto da rede social que a gente vai fazer, um story, um feed, e contar uma história prévia através de uma comunicação, através de uma divulgação desse próprio produto cultural, para fazer as pessoas serem atraídas para ouvir mais histórias. Então, assim, o storytelling é uma ferramenta muito importante de transmissão de conhecimento. Principalmente hoje, nesse mundo da gente globalizado, né, de muita informação rápida, é fazer com que atraia as pessoas para ouvir a história maior. Então, esse era o nosso intuito. Jogar essas temáticas dentro do nosso Instagram, do nosso perfil do Instagram, e fazer com que as pessoas fossem lá para a plataforma do YouTube, do Spotify, para ouvir essa história incompleto, né? Que é uma história maior, com essas histórias de vida. Então, o que a gente tem a falar sobre isso? Qual era o objetivo principal de estar fazendo esse produto cultural, né? Nesse formato digital? Não era apenas descrever essas trajetórias, né, migratórias, essas histórias de vida, mas simplesmente, através desse formato digital, criar-se território de pertencimento, fazer com que as pessoas ouvissem essas histórias e se identificassem com essas histórias, né? Identificassem com as histórias que estavam ali sendo contadas, né? Brasileiros que vivem em Israel, que já viveram aqui, que estão lá, que migraram em tempos diferentes, e brasileiros que estão aqui e que gostariam de entender essas histórias. Porque há, sim, uma certa dificuldade, a gente até passou um problema muito sério durante a guerra, de fazer as pessoas entenderem qual era o objetivo da nossa pesquisa, que é contar as histórias de brasileiros que vivem em Israel, que migraram para Israel em diferentes épocas e que queriam estar falando sobre essas histórias, né? Pode passar, Debbie, por favor. Então, propriamente sobre o podcast, o que a gente tem a falar, principalmente no lugar meu de fala, como iniciante pesquisadora, mas principalmente como comunicadora e produtora, ao fazer esse podcast, nós aprendemos muitas coisas.
aprendemos a trabalhar em grupo, aprendemos a criar em grupo, a desenvolver um trabalho de comunicação em grupo. Então, nós passamos por um processo criativo, nós juntamos, né, o nosso grupo, os voluntários, alunos, os professores, pesquisadores, para compreender como seria o perfil dessas pessoas que a gente ia estar falando. Nós tivemos também muitos desafios difíceis, que foi estar passando por esse momento da guerra, né? Nós tínhamos a Deb, que era também participante do podcast no terceiro e quarto episódio. Então, ela estava vivendo lá esse momento. A gente tinha que ter um momento de pausa, de respeito por isso também. Então, algum momento também que a gente tinha essa websérie para ser vinculada num mês, né? A gente tinha um prazo, porque a gente passou no edital de microprojetos do Museu da Pessoa, e tínhamos que lançar esse episódio semanalmente, mas a gente teve que parar, pensar, refletir e deixar isso quieto no momento durante 2, 3 semanas para poder novamente jogar o episódio no ar. E foi muito interessante porque nesse momento, enquanto eu estava, porque eu fui apresentadora do podcast, eu pude perceber o quanto é difícil estar nesse lugar de fala, de estar lá, né, e passando por esse momento. Então, eu também pude refletir dentro desse momento e eu acho que a minha apresentação também foi muito mais construtiva, como também a Deb também. E a professora Carlos, a professora Adriana também participaram dos outros episódios, né? Foram episódios muito interessantes, cada episódio teve uma fala diferente, né? E nós também, nesse processo criativo, nós contratamos uma pessoa, um editor, né, que era ex-aluno daqui do curso, e ele começou a trabalhar mais de forma profissional, editar o podcast, trabalhar o som, trabalhar a imagem, coisa que a gente não tinha ainda experiência para isso, né? Então, a gente quis profissionalizar isso. Nós tivemos apoio de transcriptor, né, para transcrever todas essas 20 entrevistas que a gente tinha, para separar cada entrevista, mas houveram muitos desafios difíceis, e um deles foi que a gente teve que pegar essas histórias de vida, as pessoas que participaram, e a gente resolveu respeitar como privacidade o nome dessas pessoas, para que esses nomes não fossem, né, não andassem, porque a gente ia divulgar no Instagram. Então, o perfil dele podia abrir e as pessoas podiam também estar até perseguindo, né, as pessoas. Então, a gente teve esse cuidado de colocar nomes fictícios, né, não expor o nome do nosso entrevistado, mas contar, sim, a história dele, né, a memória dele. E também a gente teve o desafio da guerra, como eu falei, né, durante esse percurso. O objetivo também que a gente tinha era comunicar, pode passar, Deb, era comunicar esse podcast. Como é que a gente fazia isso dentro do Instagram, dentro do Spotify? Pode passar, Deb. Dentro antes, por favor. Dentro do Spotify, dentro do Instagram. Então, a gente tinha que criar um processo comunicacional, um processo de divulgação. Então, nós fizemos eu fiz, né, o design todo dessa divulgação, que foi story, feed, tudo organizadamente nesses dias de lançamentos. Cada post tinha uma cor para cada episódio, cada post tinha chamadas para esse episódio, e a gente contava essa história minimamente através desse post, chamando o público a ouvir essa história maior, que era o podcast, que era um episódio com a minutagem maior de áudio, né? Pode passar, Deb. Nívia, desculpa, a gente tem mais 5 minutinhos, tá bom? Encerrando. Obrigada. Pode passar, Deb. Então, quais foram os resultados? Melhores possíveis. A gente observou que no Instagram a gente teve um ganho muito maior de pessoas, né, no perfil, e engajados, né? Muitas curtidas, muitos compartilhamentos. No Spotify, a gente percebeu que a gente teve um ganho de um perfil diferente, que a gente tinha pessoas que eram de Israel, de Brasil, mas pessoas mais velhas que ouviam essas histórias de vida através de outros vídeos que a gente fazia. Então, através do podcast, a gente conseguiu ter um ganho de uma faixa etária menor, e de homens também, porque a maioria eram mulheres que ouviam essas histórias de vida, que o interesse de ouvir essas histórias de vida. E os resultados foram muito positivos, um gancho muito grande, né? E a gente percebeu que o podcast é uma oportunidade muito grande da gente estar contando essas histórias, de fazer com que essas pessoas
consigam, as pessoas em geral, né, tanto do Brasil quanto aqui de Israel, ou qualquer lugar do mundo, possa, através desse produto cultural, entender como é esse processo de migração, entender como que o brasileiro fez para migrar, fez aliar para migrar para Israel, e como esse processo também é difícil, né? E a gente fala nesses percursos da websérie, esse percurso de pertencimento, de falas de desigualdades, de dificuldades que esses brasileiros vivem. Pode passar, Débora. Por favor. Antes de passar o contrato, pode passar para o último, Débora. Queria fazer uma reflexão final, que o que é mais importante entender é que se a gente fizer um storytelling, né, se a gente organizar bem esse storytelling, a gente vai conseguir engajar o nosso público, a gente vai fazer com que a gente chame a atenção dele para que mais histórias sejam contadas. Então, organizar essa história, organizar como vai ficar esse fio, né, da meada, de como vai ficar essas histórias, de como pode vir a ser, é importante. E o storytelling tem essa possibilidade de um alcance muito grande. Então, o produto cultural digital, ele tem um alcance imediato. Então, é importante a gente estar valorizando essas novas tecnologias, né? Esses novos lugares de fala. Até porque a informação ela está muito dinâmica e as pessoas estão com pressa o tempo todo. Então, a gente tem que começar a aprender a comunicar de forma mais dinâmica. Pode voltar um. Aqui está o nosso contato do Instagram, nós temos um perfil do Instagram, imigrantebr.israel. Nós temos a Deb, que é o nosso contato lá em Israel, que faz as entrevistas, que é o nosso principal contato lá. A professora Adriana Rus, que é responsável pelo projeto. Eu sou voluntária e tenho um prazer muito grande de estar aqui falando com vocês e também estar falando um pouco do projeto. Agradeço também ao professor Carlos, que é um grande parceiro nosso, e pela oportunidade de estar falando sobre essas histórias de vidas que são muito caras para nós. Obrigada. Muito obrigada. Nívia, eu reconheço e confesso que nunca tinha ouvido falar desse instrumento storytelling, então entendo que é uma coisa extremamente nova e, enfim, você falou muito sobre esse instrumento e menos sobre os brasileiros, as histórias dos brasileiros em Israel. O que eu queria perguntar um pouco a você, ou refletir aqui em voz alta, talvez a Debbie também, é se vocês fizeram questionários abertos, questionários fechados, se fizeram entrevistas em profundidade ou histórias de vida, porque cada uma dessas técnicas de, eh, de aproximação de um objeto de estudo tem as suas características. Eu me pergunto, por exemplo, antes, eu acho importantíssimo, muito realmente importante que exista uma representação no Museu da Pessoa tão especial que existe aqui em São Paulo, de brasileiros que moram em Israel. Mas a pergunta é, se entrevista pessoas porque são brasileiras, isso é suficiente? Há um critério para fazer as perguntas? Porque uma coisa que seria muito interessante é a questão política. Os latino-americanos, em geral, de gerações que hoje teriam até 70 anos ou mais que migraram a Israel, se identificavam majoritariamente com a esquerda. Eu não sei o que acontece com as gerações mais novas. Também não sei que gerações vocês entrevistam, se a questão da geração é um critério importante ou não. Porque só entrevistar brasileiros por serem brasileiros me parece que restringe um pouco a densidade e a profundidade da pesquisa. Então, talvez essa seja uma pergunta tanto para a Debbie como para a Nívia. Os critérios têm que estar muito bem definidos. E também queria lembrar que existe um acervo gigantesco na Universidade de Jerusalém, que foi criado pela professora Margalit Bejarano, com histórias orais da América Latina, entre as quais, obviamente, histórias de brasileiros. Se vocês têm algum tipo de relação com a Margalit, e, de novo, quais seriam os critérios mais interessantes
na elaboração das entrevistas ou dos questionários. Aí sintam-se à vontade, tanto a Nívia como a Debbie, para responder, mas lembrando que tem que ser, temos que usar o tempo da forma mais rígida possível. Eu Então, posso responder. Nívia, você quer responder rapidinho? Eu também quero. Toto, você responde mais tecnicamente. Então, falando mais sobre o Museu da Pessoa, o que acontece? Quando a gente pega essas entrevistas, a gente tem desafios, né? E um dos desafios é a gente roteirizar essas entrevistas. E como a gente faz parte do Museu da Pessoa, né? A gente usa a tecnologia social da memória. Então, há uma organização, sim, dessas entrevistas, né? E a gente faz essa roteirização dessas entrevistas. A Deb segue um roteiro, tanto de vídeo quanto de áudio, quanto de escrito, e cada entrevistador, né, cada entrevistado tem uma particularidade. Então, se faz uma pesquisa antecedente a isso para saber como se vai perguntar para esse entrevistado. Aí acho que a Deb agora pode falar melhor sobre isso. Então, eu queria falar só rapidinho. O projeto começou com um formulário nas redes sociais, perguntando sobre os dados gerais, né? Quando chegou em Israel, de onde veio do Brasil e tal. E a gente começou a mapear os brasileiros em Israel e também perguntando quem tinha vontade de ser entrevistado. Então, a primeira parte foi assim, mais uma bola de neve. Eu tenho uma pesquisa anterior que eu comecei, que foram com o que a gente chama aqui de Halutzim. Foram os primeiros brasileiros que chegaram em Israel para os kibbutzim, no kibbutz Brochai e também no kibbutz Gash, do Shomer Atzair. Em seguida, foi assim mais entrevistados através da bola de neve e tal. A gente sim tem contato, eu sim tenho contato com a Margarita Bejerano e tenho acesso ao acervo. Eu posso contar que agora temos um projeto sobre latino-americanos na faixa de Gaza, é, que a gente está fazendo, é um outro projeto que eu estou envolvida, e sobre a questão de, sim, só porque são brasileiros é o interesse do... Sim, porque aqui em Israel, os brasileiros, eles são uma minoria dentro de uma minoria de latino-americanos, e se não tiver uma pesquisa sobre brasileiros, ninguém vai saber que tem brasileiros em Israel, fora se falar que fala futebol e samba. Então, sim, é importante uma pesquisa só porque são brasileiros, mas não é o foco. Eu estou tentando encontrar assim, uma maneira de poder aprofundar nessa pesquisa e espero que tenha mais frutos no futuro. A gente já tem alguns artigos escritos, eu coloquei o meu e-mail, se alguém tiver interesse pode me mandar o contato e eu envio os artigos, tem artigo em inglês e em português. Obrigada, não quero tomar o tempo das outras pessoas. não, muitíssimo obrigada, você esclareceu bastante, Debbie, realmente muito obrigada. Agora, nossa próxima palestrante, a Débora Hornblas Travassos, que eu não vejo há muito tempo, mas que foi minha orientanda de mestrado, doutorado e pós-doc. Então, a Débora vai falar só um instantinho, que eu perdi aqui a fala da Débora, que a Débora é professora da Faculdade de Tecnologia de São Paulo, FATEC, e da USP, e fez a pós-graduação na USP. Ela vai falar sobre turismo religioso a Israel em tempos de guerra, tendências. Olá, boa tarde a todos. Obrigada, Marta. Faz muito tempo que não nos vemos mesmo. Obrigada aos organizadores do Congresso. Na realidade, essa é uma pesquisa preliminar ainda. Eu estou apenas no momento de coletar dados, mas eu acho que eu já tenho aí alguns resultados interessantes e importantes que eu gostaria de passar. Eu queria começar a falar sobre o resultado do meu pós-doc, que eu falei sobre turismo, já estava falando sobre turismo em Israel. Eu sou professora do curso de turismo, de gestão de turismo da FATEC São Paulo e de produção cultural, são os dois cursos que eu dou aula. E daí esse meu interesse para falar de turismo.
E aí, um dos resultados que chegaram a mim, através da minha pesquisa de pós-doc, foi o interesse por Israel como um destino religioso, basicamente das denominações evangélicas, que vem aí em Israel um destino não secular, mas milenar. Existe aí uma forte tendência eles imaginarem que vão fazer uma viagem ao tempo, ou seja, vão, né, recuar aí a 2.000 anos, e inclusive há uma decepção muito grande, muitos dos meus informantes me relataram que ficaram profundamente decepcionados com Israel, que é um país moderno, que eles esperavam uma outra coisa, e a partir daí que surgiu o interesse de eu fazer, aprofundar um pouquinho essa entrevista, essa pesquisa sobre turismo em Israel. E aí surgiu a guerra, né, de 2023, e aí eu comecei a coletar alguns dados bastante interessantes aí sobre esse turismo em Israel em tempos de guerra. Bom, alguns desses dados que eu queria passar rapidamente, né? Eu estava tentando aqui transmitir os meus slides, mas eu não estou conseguindo. Tudo bem, eu vou passar esses dados oralmente. Depois, se alguém quiser, eu passo a minha pesquisa, né? Os números que eu consegui nessa pesquisa. Então, eu tenho aqui, os primeiros são os dados de turismo em 2025, são os mais atuais, que são as chegadas totais de turistas a Israel de janeiro a junho. Eu não tenho, obviamente, ainda os resultados de agosto, e muito menos em setembro, né? Em relação ao turismo total, em 2025, turistas que chegaram a Israel foram 611 mil turistas, um aumento de 23% em comparação com o mesmo período de 2024. Já em relação a 2023, os números de janeiro a junho de 2025 estão 69% abaixo dos registrados no primeiro semestre de 2023. É lógico que aqui tem uma explicação, que foi a guerra com o Irã, né? Os ataques do Irã a Israel, o que levaram ao recuo desse turismo agora em 2025. Outros dados aqui interessantes, que as regiões que mais enviaram turistas para Israel foram a Europa, com 305 mil pessoas. Eu estou em 2025, que isso representou uma queda de 82% em relação a 2023. A América do Norte, com 241 mil turistas, uma queda de 84% comparado a 2023. Falando especificamente do Brasil, no último mês, em junho agora de 2025, o Brasil enviou apenas 1.400 turistas, e no acumulado do ano foram 8.800 brasileiros que visitaram a Israel, 78% a menos do que no primeiro semestre de 2023. Além disso, né, o Ministério do Turismo aqui do Brasil e o Itamaraty não recomendam viagens a Israel desde 2023, desde que começou a guerra com o grupo Hamas. O Brasil segue sendo o país com maior número de turistas na América do Sul, seguido por Argentina. Foi um dado que, inclusive, me deixou bastante surpresa. O Brasil manda mais turistas a Israel do que a Argentina, com 5,3 mil, e a Colômbia em terceiro lugar, com 2 mil visitantes. Eu visitei a eu visitei o estande de Israel e em nenhum momento eles falam em guerra, e há uns mapas de Israel que me chamou muita atenção, em que a faixa de Gaza parece rachurada, como se não existisse, e dizendo que não há nenhum problema hoje em visitar Israel, que é um país extremamente seguro. É uma feira de marketing, é uma feira de negócios, obviamente, né? E eles querem aí vender os seus produtos. Então, eu queria fazer algumas, assim, né, só a título aqui também de
2019, eu recolhi todos os sobre quanto que é o produto interno bruto de Israel. O ano que teve mais, que esse PIB pesou mais no turismo em Israel foi no ano de 1999, justamente. Nessa ocasião, o turismo representava 4,1% do PIB em Israel, e agora representa menos de 0,5%. Logicamente que tem a guerra aqui. Em 2022, antes da guerra, ainda assim já havia caído muito o peso do turismo no PIB em Israel, já representava apenas 1%. Agora nós estamos em menos de 0,5% do turismo em Israel. Então, eu queria fazer aqui apenas umas considerações gerais desses dados que eu venho coletando nesse ano, né? Comecei a coletar agora em 2025. Então, em um cessar das guerras atuais, o primeiro efeito seria o retorno imediato de turistas que já planejavam conhecer o país, mas aguardavam estabilidade. As agências de viagem e companhias aéreas relataram ao longo dos últimos anos uma fila invisível de visitantes interessados, especialmente cristãos evangélicos e judeus que moram fora de Israel. Ao final das guerras contra o Hamas e contra o Irã, é provável que o governo israelense, juntamente com o setor privado, deva lançar campanhas internacionais afirmando que Israel é um país seguro e que os turistas não correm nenhum tipo de risco, né, como eu acabei de falar, procurando atrair para o seu território turistas que esperam por muito tempo a oportunidade de realizar essa viagem. Assim como também há uma forte probabilidade de que companhias aéreas hoje afastadas retomariam as rotas e novas conexões. Importante ressaltar que essas análises são válidas para o Estado de Israel e não para a Palestina, arruinada em toda a sua infraestrutura e sem as mínimas condições para receber visitantes. Nesse país, há locais extremamente importantes para a cristandade, como a gente sabe, Belém, Jericó, Nazaré, Hebrom, que ficam na Cisjordânia. Porções leste do território, que também estão sendo duramente afetadas pela guerra, apesar dos conflitos se concentrarem na faixa de Gaza, na porção oeste do território. Essa última provavelmente levará décadas para se reconstruir. Apesar das projeções animadoras para o Estado de Israel, é importante lembrar que até o momento não há nenhuma previsão concreta para o final da guerra. Por fim, né, a gente, né, percebia aí na pesquisa, desde o meu pós-doc, que o turismo religioso é um forte marcador identitário. E com a crise em Israel, verifica-se que a maioria dos visitantes, assim que é um número que eu esqueci de passar, na última pesquisa do Ministério do Turismo daqui do Brasil, 29% apenas se declaram cristãos que visitam nesse momento Israel, e mais de 40% são os judeus, que se declaram judeus, marcando a sua pertença, esses judeus, né, demonstrando a confiança na segurança promovida pelo Estado israelense. Entretanto, ao menos no caso do Brasil, a maioria dos turistas que procuram Israel são provenientes de denominações evangélicas, que têm diminuído consideravelmente as suas visitas, ou seja, percebe-se que esse público não sente a mesma segurança que os judeus brasileiros, né, as pessoas que se declaram judeus aqui no Brasil, sentem em relação à visita a Israel. Eu não fiz ainda entrevista com essas pessoas. Como eu falei, eu estou no início dessa pesquisa, então falta eu entrevistar evangélicos que pretenderiam ir a Israel e pessoas, né, judeus que pretendem ir a Israel aí nos próximos anos, né? O produto interno bruto de Israel, estimado em cerca de 540,38 milhões de dólares, enquanto o turismo sofreu uma importante fonte de rendimento que sofreu um impacto significativo devido ao conflito, com receitas perdidas ao redor de 4,9 milhões de dólares em 2024. Devido à queda acentuada do número de visitantes estrangeiros. Então, a gente, né, pergunta como isso desculpa, será... Só te falando que faltam 5 minutos, tá bom? Tá, eu já estou terminando. Tá? O que isso vai significar para o futuro. Então, a minha intenção daqui para frente, né, para colocar essa pesquisa, que ela ainda está, né, um amontoado de dados, é entender como é que o turismo em Israel marca essa identidade,
judaica e evangélica. Eu venho trabalhando desde o mestrado com o público, basicamente, de judeus messiânicos, e que aí tem as suas próprias peculiaridades, né, particularidades, mas também com os judeus que visitam Israel, judeus brasileiros que visitam Israel como turistas. Essa que é a minha intenção. Então, mais uma vez, agradeço aqui a oportunidade de participar desse importante congresso. Espero revê-los em breve e fica aqui a minha fala. Muito obrigada. Muito obrigada, Débora. Eu acho que você trouxe uma quantidade de dados que, de alguma forma, os que estamos muito interessados em Israel, os israelenses que estão, ou brasileiros que estão em Israel, sabiam, ou seja, não sabiam numericamente, expressar isso numericamente, mas lemos que o turismo em Israel diminuiu muitíssimo. Eu não sabia que o turismo era 4 em Israel, você falou em 99, 4, alguma coisa por cento. Eu pensei que fosse mal, mais, que fosse uma entrada maior no PIB de Israel. Isso me surpreendeu. Mas, enfim, é uma pesquisa que pode render muito. Obviamente que há as pessoas que viajam a Israel, sejam judeus ou evangélicos, o fazem por questões diferentes, mas para ambos os grupos há uma questão identitária, como você falou, muito importante. Agora, eu acredito que a explicação é quase óbvia: os judeus continuam viajando em maior número porque tem parentes em Israel, por uma urgência que não tem os evangélicos, os cristãos. Agora, o interessante é que viagem fariam evangélicos, sejam judeus messiânicos, outras denominações que viajam a Israel. Eu lia, obviamente, os trabalhos da Débora e outros. Viajam a Israel não porque lhes interessa o Estado de Israel, senão a terra de Israel, aquele lugar onde aconteceram eventos tão importantes como o nascimento de Jesus, etc., a morte de Jesus, etc., etc. Então, sendo que a Cisjordânia vai ficar praticamente fechada, é interessante qual seria o roteiro desses evangélicos que viajam para visitar os lugares santos ao judaísmo e ao cristianismo, mas com a ênfase maior no cristianismo. Uma pergunta. Enfim, acho que também o seu é como você falou mais de uma vez, uma pesquisa que está começando, mas que pode trazer revelações das mais interessantes. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta a Débora. Também imagino não, justamente porque não existe essa urgência entre os evangélicos de viajar, eles podem Sim, eu esperar que a acho que isso. situação fique mais tranquila, o que muitos judeus que têm filhos, que têm pais, que têm amigos, que moraram vários anos em Israel, não têm essa tranquilidade. Bom, não viajo esse ano, viajo daqui a 3 anos. Enfim, então você vai nos contar sobre os resultados da pesquisa no próximo congresso. E, Tomara. Mara, muito obrigada. E vamos passar para os últimos participantes deste painel, que são o Dov Wiener, o Rubens Mau e Rimon Levi, que eles vão falar sobre o censo dos Olim, imigrantes a Israel, provenientes da juventude sionista brasileira, mais precisamente do movimento Abonim Dror do Brasil. Não ficou claro para mim se toda a palestra, enfim, a participação vai ser em inglês ou só um pedaço em inglês, mas sintam-se livres, acho que tem bastantes pessoas no público que conseguirão seguir a fala em inglês. Por favor.
Obrigado. Eu tenho o prazer de apresentar o trabalho que está sendo feito pela ONG Dror ontem e hoje, com os meus colegas, o Rubens Mal, o Rimon Levi. Eu gostaria de acentuar que a apresentação está disponível nesse link aqui, é tinyurl.com, CIG 2005. Como não, provavelmente não vou poder completar toda a apresentação, eu sugiro que quem tiver interessado visite a apresentação nesse lugar. Uma descrição mais ampla do trabalho dessa ONG está na segunda apresentação. Ah, eu gostaria de sumarizar a apresentação, por causa que é preferível fazer a conclusão no início. A, os pontos que eu vou me referir é de que a imigração, a aliar dos movimentos juvenis representaram uma contribuição significativa para o kibbutz, para o movimento kibutziano, apesar que os números absolutos da aliá halutzit, da aliá pioneira, são pequenos. Mas o movimento kibutziano era pequeno, é pequeno, e na época crítica dos primeiros anos do Estado, isso fez uma diferença muito grande. Um outro elemento é de que a aliar dos movimentos juvenis nos anos 50 se concentrou no norte do Negev. O terceiro elemento é que existe um conceito de elite de serviço relacionado ao movimento kibutziano, no sentido de ser um grupo que representa valores coletivos, valores que representam ideais de toda a comunidade, de toda a nação, e que as pessoas se dispõem a se disponibilizar a realizar esses ideais, como seria o caso da colonização, da defesa e outros elementos. Um outro elemento é de que o movimento juvenil é um produto da comunidade judaica brasileira que deixou pegadas tanto no Brasil como em Israel. Vocês dão uma espiada aqui no mapa de Israel, vocês veem que a concentração da população é em Jerusalém e em torno de Tel Aviv. As áreas menos povoadas são no sul e no norte. Isso é importante, porque como vamos ver, no sul, toda a faixa em torno das fronteiras sul de Israel está colonizada, está por kibbutzim e moshavim. Quer dizer, os kibbutzim e os moshavim, eles têm um papel fundamental de conquista do território. Quer dizer, 75% dos kibbutzim estão em zonas periféricas. 50% dos kibbutzim estão em zonas fronteiriças. Isso se expressa aqui, e nesse mapa não dá para ver bem, mas eu tentei marcar com bandeirinhas brasileiras e bandeirinhas argentinas os kibbutzim que têm população brasileira. Aqui vocês veem que é Brorheim, que é conhecido como kibbutz brasileiro e que continua até hoje ter características brasileiras. Mas temos também Erez, temos Hatzerim, temos Kisufim, que é uma história ultra interessante, por causa que os brasileiros de Kisufim foram transferidos para a fronteira com a Síria, e eles receberam as bombas nos anos 60, e não como os kibbutzim aqui, que receberam elas recentemente. Também nos anos 50, aqui era uma fronteira difícil. Um outro elemento que eu quero acentuar é que
a, a imigração chegou em Israel nos anos 50, no momento de crise demográfica profunda do movimento kibutziano, por dois elementos. Um elemento é o fato da destruição do manancial demográfico da Europa Oriental. Quer dizer, todo o esforço que Yitzhak Tabenki, Meir Yar e Bert Katznelson investiram em dezenas de anos na Europa Oriental foi eliminado. Quer dizer, havia potencialmente população disponível para vir a Kibbutzim na América do Sul e nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos foi bem menor do que na América do Sul. Um outro elemento, um, uh, uma terça parte dos Olim que vieram para os kibbutzim vieram da América do Sul. Nos primeiros anos do Estado, chegou a 50%. O número de Olim na população dos kibbutzim chegou a 7,5% a 10%. É o terceiro grupo maior, depois do pessoal que veio da Europa Oriental e que nasceu em Israel. Isso daqui é a variação da população kibutziana. Eu não vou me destacar, mas vocês veem que o kibbutz, relativamente, era uma população bem pequena no Estado de Israel. Quer dizer, nunca chegou a mais de 6,5%. O máximo foi na véspera do estabelecimento do Estado, chegou a 6,5%. Ah, mas uma palavra agora sobre o movimento Dror Abonim, Abonim Dror, que é uma fusão de vários movimentos históricos. No Brasil, ele começou em 1945, nós comemoramos agora 80 anos. A Reisel, que está conosco aqui, está organizando as comemorações no Brasil e eu convido a vocês a participarem. E nós também aqui as comemoramos no dia 10 de outubro no Kibbutz Hatzerim. Agora, o ponto-chave na história do movimento foi o encontro da Lapa, em 1950, em que os membros do movimento resolveram deixar os estudos e se proletarizar, quer dizer, a partir a adotar profissões proletárias e se preparar para a vida em Israel. Foi um acontecimento crucial e foi motivado pela sensação que, depois do entusiasmo com o estabelecimento de Israel, haveria uma queda da disponibilidade da juventude a vir para Israel. Então, havia necessidade, muito rapidamente, de se organizar, encontrar pessoal capacitado para manter uma organização educacional e política e mobilizar. E esse foi o elemento crítico que permitiu a continuidade da imigração durante tantos anos. Isso daqui é Mefalsim, para vocês terem uma ideia do que é dedicação, o que é espírito de serviço. O pessoal chegou do Brasil, chegou da Argentina. Mefalsim foi o primeiro kibbutz brasileiro-argentino. Quer dizer, deveria ser um kibbutz latino-americano, mas os brasileiros saíram de Mefalsim e foram para Brorheim. Isso daqui é Brorheim. E Brorheim era assim vários anos. Vários anos, isso era Brorheim. Quer dizer, se conta a história da pessoa que vem em Brorheim hoje e pergunta onde vocês encontraram esse gramado tão bonito para botar o kibbutz. Não, não havia gramado, não. Isso daí foi feito. Agora, nós estamos tentando, né, esse esforço do censo é mapear todas as pessoas que fizeram aliar da parte do movimento e todas as pessoas que participaram em programas transitórios. Nós encontramos até agora, isso é um trabalho em andamento, é um elemento parcial. Nós encontramos até agora
513 elementos que vieram para Brookhaven até 1960. Esse pode ser considerado o núcleo realmente pioneiro, o núcleo que viveu em condições extremamente difíceis e estabeleceu o kibbutz. Depois vem o grupo que é o grupo que eu vim em 1966, onde nós viemos em já condições muito melhores, em que nosso movimento já decidiu abrir os estudos e que a partir de 1966 isso é uma imigração de estudantes, que ela continua e que ela tem a expressão em kibbutzim como Gezer e como o kibbutz como Hatzerim, quer dizer, que são elementos significativos nessa aliá. Eu descobri que em Kisufim, que depois foram transferidos para Kfar Sod, chegaram até no início dos anos 50, 30 Olim, mas depois continuou. Quer dizer, também o movimento Dror Kibbutz Amelchad, que é um movimento gêmeo, continua a manter isso. Isso daqui é uma tabela que o Rimon preparou, que ela descreve o número de imigrantes de Olim entre 1950 e 2024. Como vocês podem observar, que a massa imigratória principal foi nos anos 50. Uma Desculpa, coisa interessante, desculpa, só avisando o tempo, mais 5 minutos, por e favor. que é, Não, mais 5 minutos, por favor. Só avisando o tempo, que a gente tem 15 minutos para ok,